A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Fátima e eu sou da Igreja Assembleia de Deus no Manuel Evangelista. Sou professora da EBD e estamos aqui para iniciarmos a nossa aula, um resumo sobre essa lição, a carta aos Efésios. Durante esses 3 meses, nós iremos estudar a Igreja Eleita, né? E essa revista, ela tem um subtítulo aqui que diz assim: Redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa primeira lição, ela vem com o título Carta a Efésios, saudação aos destinatários. E ela tem como objetivo geral mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. E os específicos diz assim: apresentar a autoria e a data da epístola, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios e explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. E a gente vai para a introdução, que diz assim: Epístola aos Efésios, denominada a coroa dos escritos de Paulo. E ainda a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelada por meio de Jesus Cristo. E a gente vai ver a autoria desta carta. A autoria desta carta foi escrita por Paulo. E a data desta carta, aí antes dela vem a assinatura apostólica, como Paulo assinava esta carta, como nos leva a crer que Paulo foi o autor desta carta. As cartas, elas traziam a seguinte texto, que diz assim: nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo. Paulo é o seu nome romano e nunca assinava como Saulo, que era o seu nome em hebraico, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação da sua autoridade apostólica, como ressalva pela vontade de Deus e nunca pela vontade de homens. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo estava preso em Roma. Ele se identifica como embaixador em cadeias, o preso do Senhor e prisioneiro de Cristo. A data desta carta, ela foi feita entre 60 e 62 aproximadamente. E aí nós vamos para o destinatário. Esta carta, ela é destinada aos Efésios, a cidade de Efésios, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Turquia. Era uma cidade litorânea, uma cidade que tinha muito dinheiro, né? E a religiosidade em Efésios, a cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, um templo construído todo em mármore. E essa cidade, a economia girava em tudo em torno dessa idolatria dentro dessa cidade. A maior fonte de renda era a confecção de nichos de prata vendido no templo, razão pela qual os moradores da cidade ficaram alarmados quando viram Paulo pregar o evangelho e as pessoas se converterem, e quando se convertiam, as pessoas eram transformadas. Quando nós nos convertemos, nós somos transformados pelo Espírito Santo, né? E o que acontecia? As pessoas deixavam
as velhas práticas. E aí o povo ficaram com medo, porque estavam perdendo dinheiro, né? O templo de Ártemis, a cidade ostentava impressionantes monumentos cívicos, incluindo-se entre eles o proeminente templo de Ártemis, Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A moeda da cidade orgulhosamente exibia o slogan Neocoros, isto é, guardiã do templo. Então, era uma cidade muito, muito mesmo religiosa, né? Como a gente vê aqui. E aí nós vamos à igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos quando chegou a Éfeso. O apóstolo encontrou 12 discípulos, quais batizou nas águas e o conduziu a receber o batismo com o Espírito Santo. Quem fundou a igreja de Éfeso não foi Paulo. Quando Paulo chegou lá, já havia os 12 discípulos, que não conheciam ainda o batismo com o Espírito Santo, mas Paulo o conduziu a receberem o batismo com o Espírito Santo. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Quando ele diz santos, isto é, aqueles que foram separados, consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Paulo cumprimenta com as palavras graça e paz. Quando ele fala graça e a paz, ele menciona o favor imerecido que nós recebemos de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia. Provavelmente, metrópoles mais importante daquela região. Propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Como nós sabemos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Colossenses, onde ele foi combater os falsos ensinos, né? Tessalonicenses. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Mais uma vez, salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida. Também eles destaca-se ainda a preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e os gentios. Sobre essas premissas, então, poderemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Porque como Paulo estava preso, ficava muito distante. Então, Paulo se preocupava de como eles estavam. E a mensagem de Efésios gira em torno de 2 temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. E aí, nós vemos a fé cristã, ela deveria ser vista pela nossa conduta, né? A fé cristã, ela deveria ser vista pela nossa conduta, pelas outras pessoas. Então, nós vamos à conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e as suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo
recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver uma vida de santidade e alicerçados em Cristo, cabeça da igreja. E também a batalha contra as forças das trevas, né? E assim nós terminamos o nosso resumo e queremos mandar um abraço a todos os irmãos que estão em casa, dizer que estamos orando, com certeza juntamente com vocês, né? Sabendo que não podemos estar nesse momento juntos, mas estamos em oração, unidos juntos. E dizer que brevemente, em nome de Jesus, nós vamos estar juntos, adorando. Um abraço a todos os irmãos da Manancial. Não deixem de maneira alguma de ler a revista. Vamos cultuar como se nós estivéssemos dentro da igreja, porque na realidade a igreja está dentro de nós, tá bom? Um abraço a todos, a paz do Senhor e fiquem com Deus.